Meu nome é Anderson Alves dos Santos, eu sou bolsista PIBIC da Fundação Araucária, acadêmico do curso de Agronomia da Universidade Estadual do Norte do Paraná. O tema do meu trabalho é Rizobactéria e proteção de plantas ao estresse hídrico e meu orientador é o professor Dr. Leopoldo Susumu Matsumoto. A seca é o principal fator abiótico que afeta no seu desenvolvimento, que afeta a cultura no seu desenvolvimento e na produção através da inibição da fotossíntese e do aumento do estresse oxidativo nas alterações do metabolismo vegetal. Para a sua proteção contra essas moléculas tóxicas, as plantas desenvolveram um sistema de defesa antioxidante que é classificado como enzimático e não enzimático. Desse sistema de defesa que é classificado como enzimático se destacam os micro-organismos edáficos, que são micro-organismos presentes no solo. E um exemplo dos micro-organismos são as rizobactérias. A associação entre plantas de soja e essas rizobactérias promotoras de crescimento de plantas, aplicado como adubo biológico, apresentam a maior tolerância ao déficit hídrico. Fatores de estresse abiótico são, aqui eu pude listar 5, que é a seca, a salinidade, metais pesados e o fator clima, quente e frio. A seca, como a gente pode ver aqui, as rizobactérias como promotoras de crescimento de plantas, elas trazem o benefício de o aumento da água relativa e apoplástica e a diminuição da transpiração foliar através do fechamento dos estômatos. Ela envia um sinal para a planta fecha os estômatos e mantém assim mais água na planta. A salinidade. A salinidade, essas rizobactérias, elas trazem o equilíbrio do influxo de íons, reduzem o acúmulo de íons tóxicos, aumentam a absorção de nutrientes e reduzem a toxicidade. Metais pesados, elas trazem uma redução do pH no solo. No fator clima quente, ela induz mudanças morfológicas na expressão das proteínas, e no fator clima frio, ela reduz o vazamento de eletrólitos e danos celulares e aumenta a recuperação pós-tilling. A metodologia. O experimento ele foi conduzido na Casa de Vegetação da Universidade Estadual do Norte do Paraná, no campus Luiz Meneghel, onde foram inoculados isolados de bactérias que foram denominados como BAC1, BAC2, BAC8 e BAC9. Os vasos foram semeados com soja que foram cultivados até o estágio V6, onde foram submetidos ao estresse hídrico e reidratados. As amostras foliares foram coletadas antes, durante e após o estresse hídrico, para avaliação das respostas fisiológicas quanto à atividade de catalase, guaiacol-peroxidase, superoxidismutase e peroxidação dos lipídios. Os teores de clorofila foram classificados segundo Godoy. Resultados e discussões. No presente trabalho, foi observado no momento do estresse a queda na concentração de superoxidismutase e após a reidratação, a concentração de superoxidismutase apresentou um aumento significativo em relação aos momentos iniciais, se destacando a BAC1. O estresse hídrico aumentou a formação e acúmulo de eros, que é a espécie reativa de oxigênio, resultando no estresse oxidativo. Foi observado uma similaridade entre superoxidismutase e catalase durante as condições em que as plantas se encontravam. A catalase, ela se destaca pelo mecanismo de proteção celular contra o estresse oxidativo e desempenha um papel significante na manutenção das respostas da defesa induzida. A produção de eros nas plantas é comum sobre estresse biótico e abiótico, e o aumento é considerável. As enzimas antioxidantes,
guaicoperoxidase, superóxido de mutase e catalase, são os principais mecanismos de defesa e desenvolvimento das plantas e da proteção celular sobre condições de estresse. Essas enzimas, elas apresentam uma redução de atividade durante a indução do estresse, seguido por um aumento significativo em quase todos os tratamentos ao reidratar as plantas. Na análise multivariada, as atividades enzimáticas, quando as plantas são submetidas ao déficit hídrico, nota-se uma forte relação positiva entre o tratamento BAC1 e as atividades enzimáticas antioxidantes, que é a catalase, que aqui ó, a gente pode ver a catalase e a superoxidimutase, enquanto a BAC2 está relacionada ao acúmulo de MDA, que está desse lado. O estresse hídrico ele causa a formação de eros, levando à indução do estresse osmótico das células. E em baixas quantidades, essas moléculas reativas atuam como sinalizadores e ativam processos transnucionais em resposta aos diferentes tipos de estresse. O sistema antioxidante protege a planta contra a toxicidade desses eros. A análise multivariada, durante o período de déficit hídrico, podemos observar que BAC1 e BAC2 estão positivamente relacionadas ao aumento do conteúdo relativo de água nas plantas, que aqui a gente pode ver, ó. E o aumento de clorofila A e B, que aqui, ó, a quantidade, o conteúdo de água nas folhas e o peso da folha seca. Conclusão. Os tratamentos com inoculação de isolados de BAC1 e BAC2 induziram níveis superiores de atividades enzimáticas antioxidantes, superoxidimutase, catalase e guaicoperoxidase em estresses hídricos com aumento do teor de clorofila A e B e com redução na perca de conteúdo de água nas folhas. A utilização de isolados de rizobactérias como proteção de plantas pode ser uma alternativa promissora na indução da resistência às condições de déficit hídrico, para ativação dos mecanismos de defesa antioxidante das plantas. Os agradecimentos. Primeiro, eu queria agradecer a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível na minha vida. Eu queria fazer um agradecimento especial à Fundação Araucária pelo estímulo às pesquisas e inovações. Queria agradecer ao meu orientador, professor Dr. Leopoldo Susumu Matsumoto, aos meus colegas de laboratório, por todo o conhecimento passado e pelo incentivo à minha evolução como acadêmico, aos meus pais e aos meus amigos, por sempre me encorajarem e me motivarem no meu dia a dia. Essas aqui são as minhas referências, que vocês encontram também no resumo e nos endereços eletrônicos. Muito obrigado pela atenção de todos e boa tarde.